Olá, bom dia, bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre o Reiki. É a minha cara, né? Minha cara, né? Dá pra ver na face assim que é um assunto chatinho. É um assunto chatinho. Negatividade, medo, limitação, insegurança, angústia, ansiedade, tristeza. Tudo isso tem a ver com Reiki? Infelizmente tem. Não só no aspecto de cura, de que o Reiki cura isto, ou a energia pode ser usada para curar isto, né, melhor dizendo. Mas no sentido de que todas essas emoções, esses sentimentos, né, essas características, essas maneiras de pensar, essas crenças, permeiam, fazem parte da maioria dos reikianos. O Reiki possui algumas características que são muito interessantes. Né? Apesar de ter sido criado por um monge budista, ele não ficou preso ao budismo. Ele se abriu e ele se adaptou às mais diversas crenças, às mais diversas religiões. Então hoje nós temos reikianos budistas, cristãos, católicos, protestantes, muçulmanos, evangélicos, por aí vai, umbandistas, espíritas. Temos reikianos das mais diversas crenças e religiões do planeta, que é fantástico. O Reiki também não tem assim muitas regras, muitas limitações. Só pode fazer Reiki na igreja. Só pode fazer Reiki se você for vegetariano. Só pode ser reikiano, isso, aquilo. Não, tem muito pouca coisinha, assim, muito pouca limitação. Então ele se adapta muito bem também. É uma técnica, é uma filosofia acessível. Apesar de a gente poder se aprofundar bastante no Reiki, na sua teoria, ele é, em geral, acessível. E se você não quiser saber nada de teoria, você pode ser um excelente reikiano. Então, também é uma adaptação, é uma facilidade, é uma característica muito interessante do Reiki, né? Só que, ao mesmo tempo, isso é produto da nossa mente, todas essas características que você vê no Reiki, que eu citei agora, também são fonte de problema. Porque, como é algo usado por seres humanos, e os seres humanos têm as suas manias, normalmente os reikianos contaminam o Reiki com as suas crenças. Normalmente os seres humanos trazem para o Reiki coisas que eles acreditam, coisas que eles creem, coisas que eles fazem no dia a dia, e eles querem fazer isso no Reiki também. Então, toda essa liberdade do Reiki, toda essa adaptabilidade do Reiki acaba se perdendo às vezes, porque as pessoas acabam cerceando a si mesmas, às vezes cerceando o uso que a gente poderia ter do Reiki. E isso é um pouco ruim, né? É o que me entristece um pouco. Mas é um aprendizado. É um aprendizado que está chegando assim, um momento, eu consigo perceber um momento de transição nisso, porque a gente começa a usar o intelecto, a gente começa a usar a nossa racionalidade, e começa a observar que certas coisas não são bem assim como são faladas, a gente começa a questionar, e a época que a gente vive hoje é uma época muito boa para questionamentos, né? Acesso à informação. Então, já há uma transição, digamos assim, em andamento mesmo no Reiki. E o assunto que eu trago nesse vídeo é essa questão, né, daquela que eu falei no começo, esse medo, essa negatividade toda. Porque é uma incoerência que eu percebo que
não está limitada a reikianos de uma região, é uma incoerência assim, que se espalhou por todos os reikianos, em todos os sistemas. E talvez o medo seja a emoção mais básica assim, que permeia todas essas ações, né? Mas há uma certa negatividade, é uma incoerência assim, básica, digamos. Você escuta muito, por exemplo, as pessoas dizerem: Reiki é uma energia divina de Deus. Reiki é uma energia amorosa, amor, altruísta, ágape. Reiki é amor. Reiki só faz o bem. Reiki é uma energia harmônica. Reiki é uma energia curativa. Reiki é uma energia boa. Reiki é uma energia que vem das altas frequências das consciências. E por aí vai, né? Um monte de coisa. Legal. Mas aí, as pessoas vão aplicar Reiki e ficam cheias de dedos. Ficam cheias de questionamentos. Aí o medo entra. Na hora de você aplicar Reiki, você vai aplicar Reiki, mas você fica com aquela ansiedade, né? Você fica com aquela sensação assim no peito de que, mas será que vai funcionar? Mas será que é bom? Será que não vai prejudicar? Sofre, né? Semblante. Mesmo as pessoas que já resolveram essa questão dentro de si mesmas, ficam meio sem graça às vezes, né? Eu fico sem graça. Eu me percebo que eu fico sem jeito às vezes de oferecer um reiki, alguma coisa assim. Porque eu vejo do outro lado o medo, a insegurança, a dúvida. Que isso, né? Que reiki, que é isso? Símbolos, de onde veio essas coisas? Muito medo nas pessoas. Tanto no reikiano quanto quem recebe o reiki. Muito medo, muita insegurança. A pessoa recebe o reiki uma vez, é maravilhoso. Recebe o reiki 2 vezes, é fantástico. Recebe o reiki 3 vezes, é inacreditável, fabuloso. Aí recebe um outro reiki e passa por um aperto, bota para fora ali uma podridão que estava acumulando há anos e, meu Deus, o reiki não é tudo isso. Não, isso não é energia amorosa de jeito nenhum. Eu quero que o reiki limpe, purifique, equilibre, harmonize, cele, proteja, cure e me conecte com Deus sem dor, sem incômodo. Não é bem assim, né, gente? Não vale muito isso, né? Não tem muita serventia em termos de vivência isso, né? Mas é o que as pessoas querem. Então essa dúvida, essa angústia, essa ansiedade que surge, tanto dentro do reikiano quanto de quem recebe o reiki, é algo muito, muito interessante, muito incoerente, e a gente vê no discurso, né, no falar das pessoas, essa incoerência se manifestando. Reiki é maravilhoso, é fantástico, é divino, vai te abençoar. Mas nós não podemos fazer aqui. Isso aqui é um salão de beleza. Não, aqui é um supermercado. Aqui é uma praça. Imagina aplicar uma energia tão linda, maravilhosa. Uma praça. Não, isso tem que ser feito numa sala. Protegida pelas entidades poderosas, pelos seres iluminados, pelos mestres ascensionados. Nessa sala especial você vai receber essa energia divina. Coerência, né? Coerência. E isso é uma coisa assim tão natural, que você percebe tão facilmente, que se você apontar, as pessoas ainda negam. Elas ainda justificam que realmente aplicar reiki num supermercado é algo só se a pessoa estiver morrendo, né? Se a pessoa estiver morrendo e no ataque cardíaco, tu até pode aplicar reiki. Não, mas reiki, ataque cardíaco, energia divina, né? Ataque cardíaco. Não
sei se... Não, acho que eu teria que pensar. Enquanto está pensando, a pessoa está passando mal e morrendo. Legal. Ah, mas eu apliquei reiki numa pessoa e a pessoa morreu. Eu apliquei reiki numa pessoa, ela saiu dali e ela assaltou um banco. Pô, bandido inteligente, bandido esperto, né? Foi lá, aplicou um reiki, se equilibrou, foi lá e fez um assalto nota 10. Toda vez que ele vai assaltar um banco, ele vai fazer a terapia dele com reiki. Não, energia divina, energia amorosa, as profundezas do coração de Deus sendo usada para isso. Bicho. Coerência das incoerências, incongruência das incongruências. Então a gente vê essa técnica tão recente, né? 1900 e pouquinho começou ali, nós estamos em 2016, uma técnica tão recente, mas tão capaz assim também de nos fazer crescer, né? Porque mais do que a gente observar essas incoerências, mais do que a gente criticar ou debochar delas, como eu estou fazendo um pouquinho, né? Porque debochar deixa uma coisa um pouco mais light, não? Tá bom, vou moderar um pouquinho. Mais do que isso, mostrar essas coisas, expressar essas coisas, nos permite modificá-las, nos permite crescer, nos permite nos questionar. E aí entra essa questão filosófica do reiki, né? Essa questão de algo para a vida da gente. Não só cura de doença, cura de problema, cura disso, daquilo, não, mas autoconhecimento, desenvolvimento, despertar, né? Nível 1 do reiki já tem um nome fantástico, despertar. Então é uma energia que a gente usa para crescer, para ser mais como ser humano, como consciência, para ter vivências melhores. Então essas incoerências todas que eu estou colocando, que me incomodam ocasionalmente, tem essa utilidade, Se você conseguir, né, observá-las, e eu falo no outro vídeo sobre observar, né, a diferença, observar diferente. Se conseguir observar, você começa a modificar a sua postura. E é isso que eu tenho observado, né? E é isso que eu tenho conversado com algumas pessoas, para que elas tragam esse assunto, para que elas olhem sobre esse aspecto. Que a gente deixe o medo, que a gente deixe a angústia, a insegurança de lado, e que a gente se resolva de uma vez. Poxa vida, o reiki é ou não é uma coisa boa? Com relação a essa questão também, a gente tem nesse breve período do reiki, aí de 100 anos, nem isso, que muitas coisas foram faladas. Uma pequena interrupção. Então, retomando, né, o segundo aspecto que eu gostaria de abordar é que, devido às crenças pessoais, devido às questões de cultura e de época, muita coisa foi incorporada ao reiki, muita coisa foi acrescentada ao reiki, e essa adaptabilidade que eu comento do reiki permitiu isso, né? Então, algumas pessoas acrescentaram coisas no reiki que eram particulares, que eram suas, e começaram a divulgar aquilo, e as pessoas, em geral, acabaram absorvendo, considerando aquilo como se fossem verdades, como se fossem coisas, às vezes, até imutáveis, né? Para não entrar em assunto assim muito polêmico, para o vídeo não ficar também muito longo e muito pesado, a questão das posições. Por exemplo, no reiki tradicional japonês, lá quando o Mikao Usui ensinava, não existiam posições. O reikiano era ensinado, treinado para identificar o ponto onde a energia era necessária, ponto do corpo. Legal. A gente chama isso de biozen, né? Detectar, sentir, perceber. Quando a Takata trouxe o reiki para o ocidente, e ela percebeu que o ocidental
não tinha essa paciência toda, não teria essa dedicação toda, mesmo naqueles tempos iniciais. Ela já percebeu isso. Tanto que hoje o pessoal faz um curso de Reiki e não usa as técnicas de Reiki. Né? Então a Takata já previu isso há muito tempo. O que ela fez? Ela definiu, padronizou os pontos de aplicação. Isso facilitou por um lado, mas dificultou por outro, porque enrijeceu o Reiki. As pessoas começam a aplicar Reiki e seguem aquele padrão. E passam anos, às vezes, seguindo o padrão. E não desenvolvem a sensibilidade, não desenvolvem essa percepção interior que o Byozen oferece. Então, como essa questão, muitas outras foram colocadas. Se a gente juntar isso com medo, com insegurança, que um reikiano novato tem essa insegurança, tem esse medo de saber, estou aplicando certo, estou ficando no tempo correto, estou na posição correta. Então, as posições, por um lado, elas te dão uma segurança, uma tranquilidade, que você vai fazer uma aplicação correta, mas por outro te enrijece porque você não consegue sair. Às vezes o corpo precisa de Reiki numa outra posição e você não vai atender ela porque ela não é a posição tradicional. E essa questão das posições também, né, corpo, trouxe para o ocidental uma visão de Reiki física. De Reiki físico, que o Reiki é energia vital somente. Quando o mestre Sui já nos falava de já nos falava que o Reiki era um tratamento completo para a alma, para o espírito, para o eu superior. Para o mestre Sui, o Reiki nunca foi somente energia vital. Mas era um grande foco inicial do Reiki, energia vital, por quê? Porque a medicina não era tão desenvolvida, porque o acesso à saúde não era tão fácil, como não é fácil hoje. Mas naqueles tempos era pior. E, ao mesmo tempo, havia uma certa má vontade com as técnicas, como o Reiki. Certo? Então, se juntou a você ter uma posição fixa no corpo a ideia de que o Reiki é só físico, e isso gerou uma série de mal-entendidos. E esses mal-entendidos alimentam o medo, alimentam a insegurança. As pessoas vão aplicar Reiki e se enchem de não. Não pode, não dá, não deve, não é aconselhável. E aí toda aquela história bonita, né, que atrai você de energia divina, energia amorosa, vai pro ralo. Vai pro ralo. Porque a menos que você se feche no seu raciocínio, a menos que você se reduza na sua percepção, na sua coerência interna, para você aceitar uma coisa que é divina, mas não pode ser aplicada aqui. É uma coisa que é amorosa, mas que gera insegurança. Se você começar a pensar nisso, aí sim você tem dúvidas sadias, dúvidas que vão te fazer crescer. Mas as pessoas não encontram respaldo para essas dúvidas, não encontram respaldo para esses questionamentos com os reikianos, porque os reikianos acabam se fechando. Eles têm medo e eles foram criados com medo. É uma geração muito grande, na qual eu estou incluída, onde o medo de perguntar, o medo de questionar é muito grande. E isso causa um problema muito sério. Eu falo para o Reiki como um sistema, como uma filosofia, mas eu falo para os reikianos em geral e para as pessoas que se beneficiam do Reiki. Então, a gente chega no ponto em que vou aplicar Reiki numa rodoviária. Não, jamais eu aplico o Reiki numa rodoviária. O Reiki é uma energia tão poderosa, tão bonita, tão alta, tão elevada. Uma rodoviária... Rodoviária não é palco para isso, eu mereço muito mais. Eu sou um reikiano top de linha. Fui treinado com os melhores mestres. Então, você aplicar Reiki numa rodoviária, você aplicar Reiki em qualquer lugar, porque flui Reiki automaticamente de você.
é preciso, é importante que você saia das crenças, você traga racionalidade para esse processo. E você pode questionar qualquer reikiano, você pode questionar qualquer mestre de reiki sobre qualquer coisa dentro do reiki. Mais do que poder, você deve. Qualquer pessoa, reikiana ou não, deve questionar os seus mestres. Deve questionar o que lê. Deve questionar o que está na internet disponível. Com racionalidade. Com educação. A pessoa vai falar, mas com educação é preciso, né? Existem formas de você questionar. Algumas são agressivas e vão gerar respostas agressivas. Algumas são educadas e vão gerar respostas educadas. Mas na hora que o reikiano não souber te explicar, ele tem que reconhecer dentro dele que ele não sabe, que ele precisa buscar aquele conhecimento. Na hora que o mestre não souber explicar, ele tem que reconhecer e procurar conhecimento. E não podem tomar questões como dogmas, não pode tomar questões como imutáveis e justificar de maneiras incorretas determinadas perguntas, ou puxar um ar de superioridade e mandar o outro calar a boca porque ele não sabe de nada, quem sabe sou eu, quem sou o mestre do reiki sou eu, você tem que calar a boca. Esse tipo de atitude não é mais aceitável de forma alguma. Mas para modificar isso, para mudar isso, todos nós precisamos assumir uma postura diferente. Todos nós precisamos nos imbuir de uma vontade diferente de trazer conhecimento, de trazer luz para essas questões. Porque o que nos causa isso? Né? O que tem isso? O que causa essa dificuldade toda, essa incompreensão do reiki, essa incoerência entre o que se afirma e o que se pratica, entre o que se afirma e o que se pensa ao mesmo tempo? Porque às vezes a pessoa afirma uma coisa e pensa, acaba dizendo um pensamento totalmente contrário logo em seguida. O que a gente precisa é trazer mais conhecimento, é tirar essa aura de divino, de maravilhoso, de fenomenal, de fabuloso, trazer mais conhecimento, experimentar mais, separar, né? Eu gosto dos meus cursos de reiki, eu gosto de ensinar reiki. Porque o tempo ali é tão exíguo, as dúvidas sobre o assunto são tantas e tamanhas, que se eu começar a falar de outros assuntos, eu vou me perder. Então, quando a gente fala em reiki, a gente tem que limitar um pouco o âmbito. Ah, mas na cura prânica, não sei. Cura prânica é cura prânica. Ah, mas o Magnify Healing é o Magnify Healing. Todas essas práticas coexistem, possuem uma sinergia fantástica entre uma e outra. Mas às vezes a gente precisa, para ter um corpo de conhecimento, estabelecer limites. E dentro daqueles limites a gente estabelecer algumas coisas, questionar algumas coisas e né, ter essa racionalidade sobre essas coisas. Com uma atitude dessas, é que a gente vai conseguir diminuir o medo, diminuir a insegurança, afastar essas crenças que não contribuem para nada, tornar um pouquinho mais coeso o corpo de conhecimento do reiki. Transmitir essa tranquilidade, essa segurança para quem não é reikiano. Para que ele não venha para o reiki apenas porque ela é uma energia maravilhosa, divina e amorosa. Mas que ele procure o reiki, também não só procure o reiki naquele momento de desespero, de que não há mais nada o que fazer, então eu vou procurar o reiki. Mas que ele procure o reiki, procure essa energia. Que ele saiba que o reiki não vai curar, não vai fazer, não vai acontecer, que é a consciência dele que vai usar essa energia e que ele encontre segurança, apoio, que ele encontre explicações lógicas, coerentes. Isso é importante. Existe um limite, eu sei. O trabalho com reiki, com outras tantas técnicas holísticas, né?
é algo subjetivo. Uma pessoa pode vir cheia de teoria e te provar que o reiki não existe, que é criação na tua cabeça. Extremamente embasado, extremamente coerente. Na hora que ele deita na maca, na hora que ele senta na cadeira e recebe o reiki, ele muda. Porque ele não pode negar a experiência interna que ele teve. Ele pode negar a experiência externa e o conhecimento externo de todo mundo. Seguro ou inseguro. Mas quando é interno, quando é pessoal, quando é vivência tua, não tem como. Ao longo de tantos anos que eu trabalho com reiki, ninguém conseguiu manter uma atitude imparcial, racional ao extremo, materialista ao receber uma sessão de reiki. Ninguém consegue. Há uma vivência muito pessoal. Mas essa vivência é facilitada à medida que se encontram pessoas tranquilas, pessoas seguras, pessoas coerentes, né? Então a gente vai aos poucos. Acho que eu falei uns 500 então, né? Meu Deus do céu. Tudo bem, vocês nem repararam, só eu que estou reparando aqui. Mas a gente vai aos poucos. Não há nas minhas palavras condenação, certo? Não há nas minhas palavras julgamento das situações que eu apresentei ou que eu relatei. Como eu falo em outro vídeo, a gente recebe, a gente acessa o que a gente pode suportar. A nossa mente que é o máximo, a nossa mente que é o topo do topo do topo. Ela não aceita menos que isso. Mas nós temos limites físicos, emocionais, mentais, espirituais, que a mente teima em não reconhecer, e nós recebemos o que nós podemos aguentar. Se você foi para um reikiano, foi atendido por um reikiano que era cheio de dogmas, cheio de crenças, e que te atrapalhou mais do que resolveu, era o que você podia. Era o melhor que você podia ter, era o melhor que você podia acessar. A partir dali, talvez você se questione, você busque informações, você vai pesquisar e você vai achar um outro reikiano, um outro terapeuta melhor, mais aberto, mais acessível, depois um outro, e assim por diante. E aí nós vamos crescendo. E nesse crescimento nós conseguimos melhorar, mudar, nos modificar, ter experiências melhores. Então não tem nada de errado. Não há nada de errado. Como as coisas estão hoje, ou como as coisas foram conduzidas. A Takata criou os mitos, os outros mestres criaram mitos. Precisava, era o que podia ser feito, era o melhor que eles podiam ter feito. Mas ao mesmo tempo, hoje nós precisamos nos perguntar, qual é o melhor que nós podemos fazer? Manter limites, manter a negatividade, manter o medo, ou adotar, na verdade, né, um questionamento sadio, educado, coerente, racional, que nos possibilite crescer. Nós não vamos questionar para destruir. Nós vamos questionar para crescer, para acrescentar. E essa é uma atitude cada vez mais necessária. Legal, pessoal? Um bom vídeo, longo um pouquinho, mas necessário, importante, né? Até a próxima, então.